Bom, senhoras e senhores, vencido aí o estudo da responsabilidade criminal, nós passaremos agora ao estudo da responsabilidade civil. Muitas semelhanças há entre responsabilidade administrativa e responsabilidade penal, mas pouca semelhança há com a responsabilidade civil, tá? Eu falei que muita semelhança há entre a responsabilidade administrativa e a criminal, mas pouca semelhança há entre essas duas e a responsabilidade civil. A começar pelo fato de a responsabilidade civil ser objetiva. Portanto, não há necessidade do elemento subjetivo dolo ou culpa, estrito sensu, negligência, imprudência e imperícia, para que o responsável por aquele ambiente recupere-o. Segunda grande diferença, responsabilidade civil é imprescritível. Quem disse isso, professor? Quem fez isso louco? O STJ. Imprescritível, tá? Terceira diferença, o crime não passa de pai para filho nem para o vizinho. A responsabilidade administrativa passa. Por quê? Porque trata-se de uma obrigação própria da coisa, próprio terreno. Tá certo? Muito bem. Então, olha o que diz o artigo 225, parágrafo 3º da Constituição. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, sejam esses infratores pessoas físicas ou jurídicas, às sanções penais e administrativas. Já sabemos disso, estudamos isso. Independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Reparar os danos causados, como é o nome disso? Responsabilidade civil. Eu costumo dizer para os meus alunos em direito civil que, para eles internalizarem o conceito de responsabilidade civil, quebrou, pagou. Cometeu o dano, vai ter que regenerar, não é? Muito bem. Então, as três esferas, elas são independentes, você pode ser processado em todas as três, inclusive concomitantemente, não precisa você concluir uma para ser processado na outra. Imprescritibilidade, a gente já falou, é imprescritível, tá certo? Obrigação de natureza próprio terreno. Então, se você transacionar o imóvel, alienar o imóvel, o adquirente vai assumir essa responsabilidade. Professor, e aí quero falar também com o pessoal do IPAAN. Vendi o imóvel para o Dr. Porto, me livrei da responsabilidade administrativa ou da criminal? Não. Me livrei da reparação do dano? Depende. Porque a doutrina majoritária diz que vocês são solidários. E aí, gente, como é que se repara o dano? Senhores, um ecossistema, um ambiente, é muito difícil você recuperar em totum. Praticamente impossível você recuperar em totum. Então, você vai conseguir chegar até um certo grau de recuperação, né, de 0 a 100, você vai chegar a 90, se você for muito bom, se você tiver ótimos engenheiros, se você tiver toda a tecnologia do mundo em seu favor e se você gastar muita grana, você vai ali recuperar 90%. E os outros 10%, e esse delta, você pode compensar. Você vai compensar isso com o quê? Com a indenização em pecúnia. Indenização em grana. Você vai ter a indenização in natura, recuperando o meio ambiente, e essa é a preferência, mas a recuperação em pecúnia é aquilo que você, aquele deltazinho, aquele gap que você não conseguiu recuperar, tá? Muito bem. Só voltando aqui, eu não sei se eu me fiz claro, quando eu chamei a atenção do IPAAN, é claro que o IPAAN tem esse entendimento, mas alguns órgãos do meio ambiente não têm esse entendimento. Eles acham que, identificada uma infração ambiental, você pode multar o proprietário. Não é assim. Identificada a infração ambiental, você vai ver se foi o proprietário que cometeu, ou se permitiu o cometimento daquela infração. Da mesma forma, o crime.
E aí, senhores advogados, eu digo para vocês, desconstituam o nexo entre o seu cliente e o cometimento do crime, que pelo menos a responsabilidade administrativa e a criminal não vai haver. Por quê? Porque a responsabilidade administrativa e a criminal é subjetiva. E a reparação do dano? Aí o seu cliente vai ter que fazer. Bom, senhores, então nós temos aí como a reparação civil ela é objetiva, ela é lastreada pela teoria do risco integral, tá certo? Então, o que é a teoria do risco integral? Eu convido-os a lerem o material. A responsabilidade civil ambiental tem por base a teoria do risco integral. Isso porque a atividade que envolva o meio ambiente é de risco. Então, qualquer atividade que envolva o meio ambiente é uma atividade de risco. Por quê? Porque há uma probabilidade enorme de ter um potencial degradador ali. Afinal de contas, você está lidando com um recurso ambiental, tá certo? E como o meio ambiente é ecologicamente equilibrado, aquele recurso ambiental é até seu, é apropriável, mas o meio ambiente ecologicamente equilibrado não é. Então, se você causar um desequilíbrio ambiental, você vai estar mexendo numa coisa que não é sua, você vai estar limitando, mitigando ou até excluindo um direito difuso de todos. Ao assumir os riscos da atividade, o responsável pelo ambiente fica obrigado a reparar eventuais danos que possam acontecer naquele ambiente, independentemente de quem tenha dado a causa. Olha que interessante. Teoria do risco integral. Você não considera o nexo de causalidade. Não há excludente de ilicitude. Portanto, é irrelevante a manutenção ou quebra do nexo de causalidade por excludente de ilicitude ou excludente de responsabilidade. Professor Peralá, você está dizendo que numa situação de caso fortuito aquele ambiente é degradado, o responsável por aquele ambiente não teve absolutamente culpa alguma, não há nexo que ligue o agente ao dano, mesmo assim ele é responsabilizado? É. E se for um fato exclusivo de terceiro? Ele vai se responsabilizar e depois ele promove uma ação regressiva contra o terceiro. Assim, mesmo que a ocorrência do dano seja resultante de fato de terceiro, caso fortuito, força maior, o responsável pelo ambiente será compelido a restaurá-lo. Caso o responsável entenda que a razão do dano decorreu de um terceiro, deverá propor contra este terceiro ação regressiva, de modo a se ressarcir da indenização que foi compelido a pagar. Apuração da responsabilidade por ação civil pública. Senhores, a responsabilidade civil tem algumas formas de você apurar tal responsabilidade. No entanto, a forma mais popular, vamos assim dizer, é da forma da ACP, da Ação Civil Pública, não é? E a gente vai falar um pouquinho sobre a ACP, tá? Não é objeto do nosso curso, mas a gente vai falar sobre a ACP voltada à apuração da responsabilidade civil ambiental, especificamente ambiental, tá? Porque a gente sabe que a ação civil pública, ela se presta à apuração de responsabilidade civil de outras, tendo por objeto bens públicos que não apenas o meio ambiente, tá? Mas outros também, tá bom? Então, a ACP é uma ação regulada pela 7347 de 85, destinada à proteção de direitos difusos e coletivos. Artigo 1º. Regem-se pelas disposições desta lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados, inciso 1, ao meio ambiente. Tem vários incisos aí. A apuração da responsabilidade civil, na maioria das vezes, ocorre por meio da ACP. Esta ação pode ser proposta contra qualquer pessoa pelos seguintes legitimados, e o rol é taxativo, tá? Ministério Público, que é quem mais propõe a CP, Defensoria Pública propõe também, mas não tanto quanto o MP, a União, os Estados, Distrito Federal e Município. Olha que interessante, a autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia mista. Quem me disser qual é a natureza jurídica do IPAAM vai ganhar um doce. É uma autarquia. O IPAAM propõe ações civil públicas? Poderia. Tem feito isso? Infelizmente,
não tem pessoal para fazê-lo. O que acontece? Propõe, de vez em quando. Propõe em todas as ações, impossível. Porque, teoricamente, e aí daqui a pouco eu vou falar das SEMAS, tá, gente? Teoricamente, todo procedimento administrativo ele deveria ser enviado para o Ministério Público. Vários são enviados. Mas não é só o Ministério Público que pode propor a CP, não. A própria autarquia pode também. Ok? Então fica a dica. SEMAS faz a mesma zita coisa. Professor, é impossível a gente, nos 20 mil processos que nós temos aqui, fazer uma ACP para cada um, até porque o Elvis é só um. Eu entendo. Mas a gente está tendo uma aula teórica, né? Então, em tese, deveria isso ser feito, para que haja a responsabilização civil, tá bom? Muito bem. E onde é que está aqui a SEMAS? Está bem aqui, olha. Olha como é legitimado também. Municípios. E associações que tenham no seu objeto social ações relacionadas à proteção do meio ambiente, da pertinência temática, tá bom? Muito bem, ela precisa estar há pelo menos um ano constituída. O Conselho Federal da OAB e o Conselho Seccional também podem propor a CP, tá? O Conselho Federal está na lei, está no Estatuto da OAB, e o Conselho Seccional é um entendimento jurisprudencial, de que, já que o Conselho Federal pode, o Conselho Seccional também pode. Tá bom? Muito bem. Apuração da responsabilidade por meio da ACP, em caso de desistência infundada ou abandono da ação por associação legitimada, o Ministério Público ou outro legitimado poderá assumir o polo ativo, tá? Em qualquer ACP, caso o Ministério Público não intervenha no processo como parte, será custos legis. Não há necessidade da existência de auto de infração ou ocorrência de crime para que seja proposta uma ACP. Basta se verificar o dano. Viu-se a degradação, o órgão ambiental autuou, não precisa. Ministério Público denunciou crime? Não precisa. Tá? As esferas são independentes. Basta apenas que se verifique a necessidade de reparação de um dano ambiental. O Ministério Público poderá instaurar inquérito civil ou requisitar de qualquer pessoa certidões, informações, exames ou perícias no prazo não inferior a 10 dias. Se o órgão do Ministério Público se convencer da inexistência e fundamento para a propositura da CP, arquivará, tá, o seu inquérito. E havendo condenação em dinheiro, a indenização pelo dano reverterá a um fundo que participarão necessariamente o Ministério Público e representantes da comunidade, sendo seus recursos destinados à reconstituição dos bens lesados, no caso, o meio ambiente.